Mídia e cultura. Quem se apropria de quem? Há perdedor, vencedor ou interdependência nessa relação? A primeira exposição de mídia e cultura do Campus 3 da UNEB tem como finalidade mostrar como se operam as relações entre mídia e cultura na sociedade pós-moderna, tendo como foco a realidade regional. A exposição, através de símbolos, ícones e imagens, retrata as ações entre mídia e cultura do Vale do São Francisco. Professor, qual é o motivo dessa primeira exposição sobre mídia e cultura? Bom, o que eu quis fazer foi uma provocação, né? Uma provocação e também uma reflexão, para que os estudantes possam pensar a respeito da importância, né, e do poder que a mídia e a cultura representam na sociedade. Há uma interação entre elas, não é? Isso é notório, principalmente na contemporaneidade. E hoje, quando se fala de pós-modernidade, é impossível não falar de mídia e cultura. E realmente nós poderemos fazer uma reflexão que não deve ficar presa apenas na academia ou numa sala do curso de comunicação. Ela é mais extensiva, né, ao nosso público, porque é preciso decifrar esses códigos, né, que são tão importantes hoje. A mídia tem um poder muito grande, representa o quarto poder na sociedade, e a cultura, mais velha do que a mídia, também faz parte da humanidade desde que o homem é homem, desde que o homem começou a criar. Então, se hoje a gente já tem uma definição, um conceito de mídia, um conceito de cultura, nós deveremos refletir muito sobre esse processo de mudança, porque o mundo muda o tempo todo, né? As coisas acontecem num dinamismo muito rápido e é preciso que a gente acompanhe essas mudanças. A mídia, ela muda, né, na forma de conceber, na forma de apresentar os temas, os assuntos, e a cultura também, ela vai se aperfeiçoando. Então, nada melhor do que fazer uma provocação, né? Quem se apropria de quem? O que é mídia, o que é cultura e quem se apropria de quem? Então, esse foi o motivo, fazer uma provocação não só dentro da universidade, mas, sobretudo, aos nossos estudantes e ao público que vai comparecer ao evento. Cultura e mídia, elas estão relacionadas, sempre tiveram relacionadas, né? Basta a gente notar nessa transição de mídia de massa para, né, como a televisão, o rádio, a gente tinha aí a cultura do receptor, espectador. É aquele sujeito passivo, né, um consumidor, um receptor passivo, né, que a gente chama de espectatorialidade. Isso é um tipo de cultura, relacionada a uma cultura influenciada pela mídia. Hoje, com as mídias que não são mídias de massa, por exemplo, a internet, a gente já tem a cultura participativa, ou seja, essas mídias, em vez de lidar com o público passivo, que não forma opinião, e massivo, ela se dá com o público ativo, que produz conteúdo em complemento ao que ele emite. Em Juazeiro e em Petrolina, há incentivo à cultura? Muito pouco. Eu acho que precisa melhorar mais um pouco. Nós estamos no século XX e eu acho que o incentivo à cultura aqui, até as coisas que quem trabalha nesse ponto precisa ser mais ajudado e tem muitas coisas que está a desejar. Se a gente está chamando de cultura só os produtos da indústria cultural, aqueles produtos que são elaborados para serem consumidos rapidamente esquecidos, aí há espaço para cultura. Se a gente está considerando que toda a linguagem, o conteúdo musical, o conjunto dos produtos, porque quando a gente fala de cultura, é bom considerar que a cultura, hoje, por exemplo, vou discutir um texto chamado Cultura é um conceito reacionário, que divide a noção de cultura em 3 níveis, né? O nível das manifestações populares, o nível da alta cultura, daquela cultura que vem permeada de uma aura valorativa, que é aquela cultura que vai parar nos museus, nas grandes exposições, mas também a cultura ligada aos produtos culturais, né? Discos, fitas, festas, modas, cabelos, grifes, quer dizer, tudo isso, o conjunto dos produtos também constitui a cultura. Bom, nesse sentido, se você considerar apenas esse aspecto dos produtos culturais, né, dos objetos da cultura, há este espaço na mídia regional. Mas se você considerar os outros níveis, né, as outras dimensões da cultura, acho que não. Acho que a própria cultura não é pensada
não há um espaço para você pensar a cultura, para elaborar, para organizar melhor a elaboração, né, a difusão, o próprio questionamento da cultura. Eu acho que não há. Eu acho que os meios de comunicação locais, regionais, são muito tímidos nesse aspecto. E quando vão tratar da cultura, geralmente tratam daquele lugar comum, é mais do mesmo. O que você mais gosta da cultura juazeirense? Da carranca, porque eu pareço com ela. Não, fala direito, pô, da cultura. É da carranca mesmo, da carranca. Tem um motivo para que você gosta das carrancas? Porque ela é a tradição de Juazeiro, a carranca e os vapor. Aqui em Juazeiro, você tem uns mitos aí, como Ivete Sangalo, João Gilberto, esses mitos aí, que muito pouco fazem pela cultura de Juazeiro, a verdade é essa. Cultura para eles saírem de Juazeiro, cultura é Salvador, que está concentrada, e cultura, a música baiana realmente muito pouca música encaixa como cultura, né? Porque esse negócio de axé, esse negócio dessas bandas que tem por aí hoje, sinceramente eu não gosto daquelas músicas antigas dessas bandas antigas, das atuais, mas das músicas antigas, dessas músicas de Chiclete com Banana, de 20 anos atrás, que realmente marcaram a minha vida, a minha chegada aqui na Bahia, né? Mas hoje, para mim, a música baiana, a cultura musical da Bahia deixa muito a desejar. Cultura, para mim, pode ser definido como manifestações de comportamento, né? Pode variar entre cultura religiosa, vamos dizer, uma música, tudo que as pessoas fazem de forma singular, de forma assim, diferente, vamos dizer assim. Para mim isso seria cultura, que mostra uma raiz, uma característica, né? Uma raiz na sociedade. Cultura é aquilo também que as pessoas também podem lutar para manter, né? Na sociedade, trabalhar para que aquilo se mantenha, né? A cultura, acho que a palavra bonita, cultura, se não fosse essa palavra, tem que ser uma melhor ainda. Por quê? Essa cultura, essa arte de substantivos que permeiam o povo, que estão com o povo, através de suas manifestações culturais, através do seu jeito de ser, da comunidade de um povo, isso é muito importante. Então, a cultura é essa maravilha, por isso. Por retratar o jeito de um povo, o jeito de uma comunidade, de uma cidade, enfim. A cultura é, sem dúvida, maravilhosa. A sua opinião, o que é cultura de massa? Bom, eu acredito que cultura de massa, hoje em dia, é uma coisa colocada pela mídia. Infelizmente, por exemplo, a gente vê pagode, né? Uma cultura onde todo mundo vai rebolar até o chão, e todos vão junto. A questão da roupa da Coca-Cola, eu acho que a mídia está muito forte nessa cultura de massa. É algo construído, é algo que é imposto também, que a sociedade, até pelo mundo capitalista, né? As pessoas estão cada vez mais sendo impostas a vestir o que o outro veste, a pensar o que o outro pensa, a dançar o que o outro dança, né? E até comer. Isso é muito triste, mas é verdade. E cultura de massa para mim é isso. Na sua opinião, a cultura é da mídia ou do povo? Eu acho que essa é uma falsa questão, não é? Porque dizer que a mídia reflete o povo é você perguntar se o povo controla a mídia, né? E nós sabemos que em nosso país a mídia não é controlada pelo povo. Inclusive, há anos se tenta criar uma agência de regulação da mídia, tanto a falada, a escrita, né, a televisiva, e não se consegue. Por que isso acontece? Exatamente porque são poucas, inclusive são famílias que detêm o poder da mídia. Então, inclusive eu soube recentemente no debate da Câmara, né, que é uma TV pública. Veja que coisa interessante. É uma TV pública, mas só as pessoas que têm acesso a canal fechado têm acesso à TV pública. Isso é um paradoxo, né? Porque a TV pública tem que se dar acesso a todo mundo. E as pessoas que faziam, né, tanto a TV Brasil, como a TV Cultura, TV Educativa, elas estavam discutindo isso. E aí eu fui informada, porque eu não sabia,
que existe uma faixa muito estreita de acesso dos canais abertos. Então, nas grandes capitais, essas faixas elas já foram ocupadas pelas TVs abertas privadas. Então, as TVs públicas, por melhor que elas sejam, elas não são acessadas por esse povo, né, que tanto se fala e pouco se conhece. Na sua opinião, quem mais divulga a nossa cultura? A televisão ou o rádio? A televisão. Pela questão de além de mostrar, né, tá informando todos os dias as notícias que acontecem no mundo. Enfim, é melhor do que rádio. Que rádio a gente só ouve, a televisão vê e ouve, né? A televisão divulga mais, né? Pois ela faz muitos programas, né? A gente vê na televisão, ouve na televisão. E assim a gente fica mais informado de todas as coisas. E a gente fica mais informado do todo o viver da vida. A pessoa fica informada pela televisão, né? Para você, o que é cultura de massa? Cultura de massa é a cultura de grupos. Muita gente, não? É isso? O que você mais gosta na cultura juazeirense? A cultura? O que quer dizer cultura? Agora eu vou perguntar a vocês. O que quer dizer cultura? A mídia depende da cultura ou a cultura depende da mídia? Por quê? Do ponto de vista da relação entre mídia e cultura, do meu ponto de vista, há um equívoco muito grande em querer estabelecer para cada campo um limite e como se não houvesse a mídia como resultado de uma determinada cultura. Uma depende da outra, sim, mas uma não está fora da outra. A mídia, ela é resultado em cada grupo social, em cada circunstância, ela é resultado das relações obtidas do elemento cultural. Então não adianta você dizer que faz TV ou um filme, né, com uma temática. Eu saio da Bahia, que é a nossa realidade, vou morar nos Estados Unidos e vou fazer um filme sobre a Bahia. Lá estando, eu dependo dos elementos que são referências para ter uma leitura do que seja a Bahia. Então não adianta se deslocar geograficamente para falar de algo que só no contexto é que as pessoas vão entender. Entende agora essa relação? Então, além da questão da temporalidade, além da questão da localização das relações, aonde ocorre, com quem ocorre, nós temos que ter os referenciais necessários para fazer a leitura de cada objeto. Então, quando eu vejo a sinopse de um filme, por falar de um produto midiático, a sinopse de um filme, eu quero saber quem fez, quando, e aí eu vejo algo bem legal acontecendo agora para desconstruir isso. Filmes feitos na década de 20, sendo reverenciados agora, em 2012, trazendo o que seria o auge do cinema mudo. O que tinha de significado, o que tinha de elemento que fez o glamour, entre aspas, para esse produto que é cinema. Então houve uma volta para exatamente desconstruir que não é fazer apenas o produto midiático, é onde foi feito, em que período, quem trabalhou os elementos estéticos como a figura, a cor. Quando se destitui em um filme em 2012 a cor, está dizendo que há saturação de elementos na informação. Então eu penso, né, e não dá aqui, porque seria assim uma tese, mas o que tem de fundo nisso? A cultura, a mídia, ela está inserida na cultura. E eu só posso entender determinadas mídias se eu souber exatamente aonde ela foi realizada. Entender do mídia não como produto, mas como meio. Você sabe a diferença entre cultura popular e cultura de massa? Cultura popular, eu acredito que seria uma cultura mais generalizada, de pessoas antigas, que continua de pai para filho. São essas culturas que prevalecem, né? Essa cultura de massa, já no meu entender, são culturas mais recentes, mais novas, são coisas mais adaptadas à tecnologia nova.
Para você, o que é mídia? A mídia está muito relacionada à comunicação e essa análise da sociedade. Então a mídia ela tem esse importante papel, que é de observar a realidade e tentar traduzir em imagens, em texto, né, para que a população ela possa estar sempre observando o dia a dia.